Eu tive uma impressão que os Estados Unidos estão criando um novo tipo de operação Manhattan, desenvolvendo novos equipamentos militares e estão usando a questão ufológica como uma distração. Ah, isso eu tenho certeza. Então, a gente concorda plenamente. Tem certeza absoluta disso, cara. Porque eu creio que uma parte desses novos equipamentos estão relacionados a aeronaves de plataformas exóticas, né? Que é como se fosse o bombardeiro B-2, aquele B-2 Stealth Bomber, só que muito mais evoluídos, né? É isso. Que tem uma propulsão diferente, que tem um sistema... Porque, na prática, assim, antes da gente aprofundar no assunto, se vocês quiserem... Por exemplo, eles pegam uma aeronave dessa que é um triângulo, que se assemelha muito a um OVNI. Sim. Aí joga uma bomba lá em Moscou e volta. Aí o Putin vai falar, você tá me bombardeando? Eu falo, não, foram os alienígenas, não fui eu não. Eles têm a desculpa pronta, né, cara? Aí os alienígenas, pô, pera aí, não fui eu não. Não, isso é muito interessante, até para explicar pro pessoal, porque essa nave triangular, ou em forma de delta... É não tripulável, né? É a maneira de você criar uma nave que desfaça o radar, né? Total. O formato delta, né? Pelo design, né? E boa parte dos relatos são de naves triangulares. Triangulares, né? Com certeza. Então tem uma coisa dá muito match com a outra, né? Nessa história toda. A gente tem alguns engenheiros que disseram que trabalharam nesses projetos, né? Um desses caras é um cara que chama Edgar Fouché. Então ele diz que trabalhou num projeto... Os vídeos estão no YouTube aí, pra quem quiser assistir. Ele diz que trabalhou com essas aeronaves e ela é a evolução do Black Manta, né? O bombardeiro B-2. Ah, né? tá. E aí você tem uma aeronave que é a B-2 é da Northrop Grumman, né? Isso. A Northrop Grumman teria feito essa... oficialmente é uma aeronave teórica, né? Que é o TR-3B. TR-3B. É. Isso aí. E eu falo TR-3B, a galera me xinga. Sim, toda vez, cara. Eu já filmei um TR-3B, pô. Ah, é? Já. Olha aí, galera. Aí, toma ali. Viu? Filmei em Aparecida, né? E depois eu descobri que tinha várias filmagens. Eu me arrependi de não ter parado o carro pra filmar melhor. Olha aí. Na verdade, quem filmou foi minha esposa, porque eu tava dirigindo. Deixa eu dar o crédito pra ela. Então, nessa história toda, porque... Aproveita, Sérgio, explica... Você falou da questão do Elizondo na outra semana. Ele deu aquela outra... participou daquela outra assembleia fechada? Cara, então, eles vão na audiência pública, depois eles vão pra fechada. Sim, Fechada a gente não sabe o que eles falam, né? Mas aí eles foram. Mas aí teve naquela outra semana ali, teve o cara do Pentágono, foi no Senado. Sim. Foi no Senado. Aí ele mostrou 3 casos lá e falou, esses casos aqui são resolvidos, isso aqui é balão, isso aqui é não sei o que e tal, entendeu? Sim. Então o lance continua nisso. Agora, o mais interessante nisso, que aí tem muito a ver com o que o Daniel estuda e publica e tudo mais, é você descobrir a quantidade de coisa secreta que tem dentro do próprio governo americano que eles nem sabem que existe. Exato, porque é compartimentalizado, né? Porque eu não sei se você viu nesse dia da audiência pública, antes de começar, apareceu um documento de 11 páginas de um projeto chamado Imaculada Constelação. Sensacional que aquilo, ninguém né? sabia o que era aquilo, cara. A mulher lá que estava presidindo a audiência, ela falou foi pega de surpresa, aí vocês quebraram minhas pernas, né? Cara, e aí você vê que dentro do... E aí, é aquele lance, cara. Como que não abre dúvida para que tenha um monte de coisa escondida? Sim. Se tem programas dentro do próprio programa secreto que os caras não sabem, cara. É o secreto dentro do secreto, dentro do secreto, É isso, né? Então, um cara que eu acompanho muito, que também ficou surpreso com a Imaculada Constelação, a Constelação Imaculada, Immaculate Constellation, foi o Eric Weinstein. Não sei se você já ouviu falar desse cara. Sim. Né, que ele era diretor do Thiel Capital, né? Do fundo do Peter Thiel. Ele é formado em física matemática. Formado não, tem doutorado em Harvard, né? Isso. Ele tem até uma teoria de tudo, né? Que é da Geometric Unity, né? Unidade geométrica, é interessante pra caramba. Eu não sou físico, mas, né, eu também dou meus pitacos. Não pitaco assim, eu estudo, né, que eu acho legal. Ele falou, cara, eu tentei pesquisar de todas as formas e não consegui achar nenhum documento. Aí o Michael Schellenberger vem e traz Imaculada Constelação. Ele falou, pô, aí sim, parabéns, achou alguma coisa. Porque ele fala, cara, não tem documento e não tem um físico pra explicar, né? Exato. Apesar de que ele conversou, o Eric Weinstein conversou recentemente. Ele era um debunker de ufologia, hoje ele tá mais aberto a essa questão militar, né? Inclusive tem aquela história do MyLab, né, que é Military Abductions, né? Que é abduções militares, né? Que os militares sequestram alguém, fazem os experimentos, o cara devolve e implanta uma memória falsa que ele foi abduzido, né? Porque no MIB tem isso, né? Às vezes. Igual o MIB, exatamente. MIB, É isso aí. MIB é inspirada em fatos reais, né?
Então, o que eu acho interessante é a gente perceber que quando a gente fala de, teoricamente, aeronaves alienígenas, elas têm uma propulsão que é exótica, né? Como é que ela se movimenta dessa forma, né? O que tem de tecnologia ali? Não tem exaustão de gás, né? É, não tem registro térmico, né? Você não vê um registro ali exatamente de exaustão e tal, como o caso do Tic Tac lá do USS Nimitz, né? Não tinha registro nenhum. E então isso cai dentro do Departamento de Energia, né? Que é o DOE, Department of Energy. E o Departamento de Energia é aquele mesmo departamento debaixo do qual estava o Projeto Manhattan, né? O Projeto Manhattan também é desse departamento. Foi, né? Nos anos 40. Quem assistiu o filme Oppenheimer, né? Do Christopher Nolan, viu que boa parte do filme é o Oppenheimer tentando pegar a credencial Q. Porque ele só poderia trabalhar no projeto com essa credencial Q. A credencial Q é a credencial de sigilo mais elevada dentro do Departamento de Energia. O Departamento de Energia tem 5 níveis, né? Não sei se eu vou acertar tudo de cabeça, mas é Secret, Top Secret, L, e Q e mais algum que eu esqueci. O último é o Q. E aí, segundo alguns coronéis americanos aposentados teriam trabalhado com essas credenciais. O coronel Wendell Stevens, né? Você tem esses vídeos, ele já é falecido, mas tem uns depoimentos dele. Ele disse que dentro do nível Q, o presidente americano, por exemplo, ele só tem acesso a Q-17. A credencial do presidente é Q-17. Só que questões assim de aeronaves de propulsões exóticas e tal é apenas a partir do Q-21. Nem o presidente tem acesso. Então o presidente não tem acesso. Caramba! É por isso que quando o Bill Clinton foi ao Jimmy Kimmel, acho que em 2014, talvez 2016, ele falou... O Jimmy Kimmel sempre fala isso quando ele entrevista ex-presidentes. Se eu fosse presidente, a primeira coisa que eu ia falar é eu quero todos os arquivos sobre alienígena. Aí ele falou, você fez isso? O Bill Clinton falou, fiz. Aí ele, e aí? Ele falou, não recebi nada. Aí eu pensei, ele não tem credencial, né? Credencial aqui é 17. Não tá no nível Não tá ainda. no nível dele, não vem, né? Porque o cara entra no sistema, qual é a credencial? 17. Então traz tudo 17 para baixo. 17 para cima não tem. Olha o que só. teria no 17 para cima? Teria os trabalhos que a Lockheed Martin faz, por exemplo, na Lockheed Martin Skunk Works, que é a área onde eles fazem 85% é classificado, né? Que é onde fez aqueles bombardeiros famosos, né? Sim, todos aqueles, o SR-71, né? Que é a Lockheed Martin, Isso. a Northrop Grumman, que fez o B-2, são outros locais. Isso aí é legal a gente falar pro pessoal. O pessoal não entende isso. Não é só o governo, né, que tem coisas secretas, Sim. né? As empresas, grandes Às vezes empresas até tem mais, americanas, têm departamentos que você... Sim. Né? A Boeing tem a Boeing Phantom Works, né? Isso. A Northrop Grumman tem a área reservada também. Eu acho estranho porque às vezes você vê entrevistas com o pessoal do Pentágono, eles falam, a melhor aeronave que a gente tem é o B-2. Só que o B-2 foi apresentado ao mundo, acho que em 94, mas é um projeto do final dos anos 70, né? Isso aí. Você fala, cara, o mais avançado que você tem de 94, com certeza você tem coisa mais avançada, você não quer mostrar, né? Porque é classificado, né? Exatamente. Então eu chamo esse detalhe aí, esse engano, esse diversionismo, para usar um termo, né, militar, que é desviar a atenção para outro lugar, eu chamo de Operação OVNI. E aí nesse artigo que eu publiquei na Gazeta do Povo e virou um capítulo do livro A Beira do Abismo, eu coloquei lá, sinto o cheiro de Projeto Manhattan 2.0, né? Entendi. E aí eu escrevi em 2021. Em 2023, o Eric Weinstein foi no Joe Rogan e ele falou isso. Eu acho que tá tendo um outro Projeto Manhattan. Eu falei, caramba, eu tive esse insight também. Olha aí. Então, o que eu acho que tá acontecendo, me inspirando um pouco no que o Eric Weinstein fala? Eles estão desenvolvendo essas novas aeronaves. A Space Force está colocando algum tipo de equipamento lá no espaço. Pela NRO, né? Com certeza. E a SpaceX está ajudando, né? Porque lá com os caras, a SpaceX é um defense contractor também, assim como a Northrop Grumman, né? Com a ULA, né? Com certeza. Então, a gente tem que entender que Musk e SpaceX também são defense contractors, né? E eles estão se preparando para uma possibilidade de um terceiro grande conflito mundial, né? Então, assim, quando eu estava voltando na Segunda Guerra Mundial, usando como referência, a gente viu que, por exemplo, o desembarque na Normandia, o famoso dia D, que na verdade é Operation Overlord, né? Operação Overlord. A Operação Overlord, ela só deu certo, que era a operação verdadeira, porque eles criaram uma operação falsa.
A Operação Falso. Aqueles tanques de infláveis, né? Isso mesmo, então, a Operação Falso, o guarda-chuva chamava Operation Bodyguard, né? Que o nome é bem sugestivo, né? A Bodyguard é falsa porque ela tá protegendo como guarda-costas da Overlord, né? E embaixo da Operação Bodyguard, você tinha a Operação Fortitude Norte. Fortitude Norte era que eles... a gente vai invadir pela Noruega. Aí tem aquele filme, série, né? Que eles pegaram um indigente, o cadáver, botaram uma roupa de tenente-coronel da Força Britânica, jogaram no mar cheio de documento, né? Perto ali dos alemães. Os alemães dizem, achamos documentos aqui, eles vão nos invadir. Eles estão querendo nos invadir pela Noruega. E foi todo mundo pra Noruega. Pra lá. Então, assim... Agora, engraçado, né, cara? Como que a Alemanha foi enganada tão facilmente terrível, assim, né? Como é que os caras caem num papo furado desse, né? Mas daí... Foi o cavalo de Troia, a versão 2.0. Exato. Então, aí, qual que é o conceito? Inventar uma mentira para proteger uma verdade. Ou inventar uma operação falsa para proteger uma operação verdadeira. Inventaram uma mentira em prol de um bem maior. Certo. Uma grande mentira em prol de um bem maior. Qual que é a grande mentira? Iremos invadir pela Noruega, invadimos pela Normandia. Qual o bem maior? Vencer Hitler. Ganhar a Segunda Guerra Mundial. Então... Quando eu olho a questão OVNI, eu acho que é isso. Uma grande mentira para um bem maior, para proteger nossos equipamentos bélicos novos, para o nosso inimigo não ter acesso. Porque, assim como no Projeto Manhattan original, eu creio que se tiver acontecendo no Projeto Manhattan 2.0, o grande pulo do gato, a grande vantagem é o sigilo. Para você pegar o seu inimigo de surpresa, né? Com certeza. Então, acho que a questão alienígena caminha muito. Principalmente quando a gente lembra que Ronald Reagan falou 4 vezes, inclusive em 1987 ou 89, na Assembleia Geral da ONU, ele fez ali uma apresentação falando que se tivesse uma invasão alienígena, acabaria todos os problemas da humanidade e acabar a Guerra Fria, porque União Soviética e Estados Unidos teriam que se unir para vencer. Aí a gente que viu aquilo falou, isso é palhaçada, né? Só que ele tinha conversado isso com o Gorbachev já. Eles combinaram hoje discurso, tem documentos disso, né? Eles combinaram, falaram, pô, se tivesse uma invasão alienígena, foi um encontro na Suíça, e eles falaram, a gente poderia encerrar a Guerra Fria trazendo uma falsa invasão alienígena, né? Porque a gente teria uma justificativa de estar unido para vencer esse inimigo externo. É a mesma história de enganar para um bem maior, Exato. Né? Aí depois, pensando no conceito de operação psicológica, né? Que é quando a gente chama de... a gente chama que eu trabalhei nessa área no Exército, né? Eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica. É como se fosse marketing de Estado ou Estado passando uma visão de mundo para a sociedade, né?